Oi, pessoal do primeiro ano, estamos aqui de volta. Esse é o capítulo 10 de Geografia 1. Continua com o tema climatologia, mas agora a gente vai aprender sobre pressão atmosférica e massa de ar. Vamos lá, então. Pressão atmosférica versus temperatura. Primeiro, o que é pressão atmosférica? É o peso que o ar exerce sobre tudo que tem no planeta Terra, ou a pressão que o ar exerce sobre nós. E a temperatura é um fator que determina algumas características dessa pressão atmosférica. Então, vamos entender. Quando nós temos alta temperatura, nós temos menor pressão atmosférica. Por quê? Porque a alta temperatura aquece o ar. Aquecendo o ar, ele se torna mais leve. Quando nós temos menor temperatura, nós temos maior pressão atmosférica, ou seja, o ar fica mais pesado, então a pressão atmosférica é maior. E aí tem uma questão para vocês entenderem, a pressão atmosférica é inversamente proporcional à temperatura. Então é assim, maior temperatura, menor temperatura, maior pressão atmosférica. Esse slide aqui, eu coloquei essa imagem para mostrar justamente isso para vocês. Olha aqui, ó. Altas pressões. Quando o ar é relativamente frio, mais pesado, desce lentamente, comprime o ar que está por baixo, causando uma maior pressão. Baixas pressões. Quando o ar quente, mais leve, se eleva, cria por baixo dele uma zona de baixa pressão. Isso dá para entender assim, ó. Como que um balão, aqueles de festa junina, sobem? Ou mesmo aqueles balões que tem algumas cidades turísticas aí que levam as pessoas. Quando o balão, esse feito de papel, ele tem uma tocha. Quando você acende aquela tocha faz o ar se aquecer. Quando o ar se aquece, se torna mais leve, o balão sobe. Quando ele chega lá em altas altitudes, essa tocha às vezes se apaga. E aí o ar se torna pesado novamente, porque vai diminuindo a temperatura. E também porque ele está mais alto. E aí o balão cai. Quando ele cai com a tocha apagada, menos mal. Por isso que é proibido soltar balões. Porque quando esse balão cai com a tocha ainda um pouco acesa, dependendo de onde ele cai, ele pode criar grandes problemas. Existe uma exceção aí naquela regra que nós falamos no slide anterior, de quanto menor a temperatura, maior a pressão atmosférica. Nas regiões de altas altitudes, nós temos a presença do ar rarefeito. E aí o ar rarefeito, que tem menos moléculas de oxigênio, nós vamos ter, consequentemente, menos pressão atmosférica. Então, essa é uma exceção àquela regra que foi dita no slide anterior. E aqui a gente tem a definição de vento. O vento é o ar em movimento. E aí o deslocamento desse vento acontece sempre de que maneira? De regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Então, alta pressão, o ar é mais pesado e ele vai, na verdade, descendo e o ar que é mais leve subindo. Então, esse movimento intenso, né, é que forma aí aquilo que a gente chama de vento, o ar em movimento. E o que são massas de ar? São porções de ar que se movimentam constantemente na atmosfera. E ela tem características do lugar de origem. Então, assim, se ela se forma em regiões quentes ou regiões próximas ao Equador, são massas de ar de temperaturas elevadas, massas de ar quente. Se ela se forma próximo aos polos ou em regiões de zona temperada, são massas de ar fria. E o mais interessante é que conforme essas massas de ar se movimentam,
né? Elas começam a perder as características de origem e adquirir as características do lugar aonde elas estão passando. Então, nós temos aqui, na verdade, uma imagem representando, ó, áreas de alta pressão, temperado e polar, sempre caminhando, sempre se deslocando para áreas de baixa pressão, áreas próximas ao Equador, onde as temperaturas são mais elevadas. E olha que legal aqui. Aqui a gente tem a setinha subindo, porque aqui, apesar de ser frio, é menos frio do que aqui. Então, o movimento é da mesma maneira. Então, aqui o ar pesado se desloca e aqui o ar mais leve se desloca. O movimento é sempre nesse sentido. Essa imagem aqui eu coloquei para explicar para vocês o que são brisas marítimas e brisas terrestres. Brisas são movimento de ar constante que nós temos nessas regiões litorâneas, né? Que tem a influência da maritimidade que a gente já aprendeu no capítulo anterior. Então, vamos lá. Durante o dia, que tem o sol, vou mostrar aqui para vocês. Durante o dia temos o sol, e durante o dia a gente tem a influência da brisa marítima. Por que marítima? Porque assim, o sol aparece e tudo que é sólido aquece muito mais rápido daquilo que é líquido. E uma outra questão, o oceano é muito maior, então até ele se aquecer demora muito. Então, durante o dia, o ar pesado, mais frio, fica em cima do oceano. E o mar mais quente, mais leve, fica no continente. Então, qual é o sentido dessa movimentação? O ar mais pesado se desloca do oceano e vai para o continente, empurrando esse ar que se eleva e vai para o oceano. É sempre esse caminho, tá? Como que eu posso explicar melhor isso para vocês? Percebam que quando a gente vai para a praia e a gente chega lá, tem gente que chega bem cedinho, 7, 8 horas. Mas vamos chegar umas 10 horas. Em verão, às 10 horas, aquela areia já está quentíssima. Então, você entra, você pisa na areia, a areia está super quente. Aí você vai para a água está fria. Então, isso justifica isso aqui, ó. Aquilo que é sólido aquece mais rápido, a areia é sólida e a água ainda está fria. Quando você vai à noite, à tardezinha, você percebe que a areia já está mais geladinha e a água está bem morna, bem gostosa, ela está mais quente. E é aqui que a gente chama de brisa terrestre, quando é à noite. O oceano tem, na verdade, ele vai perdendo devagarinho o aquecimento que ele se submeteu durante o dia, e a terra que é sólida, o sol se pôs, já esfriou. Então, o ar frio fica no continente e o ar quente fica no oceano. Então, o movimento é do continente pesado, empurra o ar quente e volta. É um movimento contrário, tá? Então, brisa marítima durante o dia, porque o ar frio fica em cima do oceano e o ar quente em cima do continente, e brisa terrestre durante a noite, porque é o contrário. O ar frio fica no continente e o ar quente fica no oceano. E essa imagem é para explicar o regime de monções. É um tipo de clima que ocorre ali na parte sul do continente asiático. E ele se caracteriza por ter verões muito quentes e com uma intensidade pluviométrica muito grande. Por quê? Porque no verão, as massas de ar úmidas do oceano adentram no continente, provocando uma imensidade
de chuva. No inverno, o sentido é o contrário. O continente se torna frio e o oceano mais quente. Então, favorecendo que as massas de ar tenham esse sentido contrário. Então, eles têm um inverno seco, porque o movimento das massas de ar são do continente para o oceano, e um verão bastante chuvoso, porque o movimento das massas de ar são do oceano para o continente, massa de ar úmida. Então, dizem ali que as chuvas são torrenciais na estação de verão. Eu coloquei essa imagem para demonstrar para vocês novamente a questão da movimentação das massas de ar e, consequentemente, dos ventos. Verifiquem, baixa pressão, alta pressão. Então, assim, o vento mais frio sempre caminha para regiões mais quentes. Vento mais quente caminhando para a região mais fria. E aqui a mesma coisa, mais quente para a região mais fria e mais fria para a região quente. Então, é essa movimentação sistêmica, né, do ar que dá vazão à questão dos ventos e dá vazão ao movimento das massas de ar, da circulação atmosférica de uma forma geral. Essa é uma outra imagem que também representa o movimento das massas de ar, tá? Um movimento constante, a circulação do ar de uma forma geral. Sempre, né? Sempre regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. O movimento é sempre esse. Uma outra coisa que mostra nessa imagem são denominações dos ventos. Ventos alísios do sudeste, ventos alísios do nordeste. Zona dos ventos do oeste, zonas de ventos do oeste. Então, são denominações que se dão aos ventos. Uma outra coisa bem interessante é essa zona de convergência intertropical. Quando a gente assiste o noticiário, essa denominação, que ela chama de ZCI, né? Zona de Convergência Intertropical, sempre é falada, ou por uma razão de quantidade de chuva, uma razão de dispersão de massa de ar e assim vai. Né? Então, essa imagem traz para a gente a localização, né? E as denominações dos ventos de uma maneira geral. Então, vamos lá. O que são ventos alísios, que a gente geralmente já ouviu falar, acredito, né? Nada mais são do que ventos constantes que ocorrem todo mês em regiões subtropicais, aqui, e vai de encontro para as regiões equatoriais, sempre no sentido, né? Alta pressão para baixa pressão. Acontece aqui, né? Mostra aqui na América Central, geralmente na América Central, mas a gente sente, pode ver que tem um pedacinho aqui do Brasil, aqui da América do Sul também, né? E essa região onde existe o encontro dessa umidade deslocada pelos ventos alísios é chamado de zona de convergência intertropical. E um outro fenômeno que esse capítulo nos traz é o El Niño e a Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, se nós temos um aumento das águas do oceano, consequentemente, a gente vai ter uma alteração na circulação do ar da atmosfera envolvendo essa região. E o Laninha é o contrário, é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, se nós temos um resfriamento, aqui, o azulzinho mostrando que as águas são mais frias e aqui que são mais quentes. O El Niño mais quente, o Laninha mais fria.
Se nós temos também um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, consequentemente, a gente vai ter uma menor temperatura e isso também vão ter consequências na movimentação das massas de ar aqui dessa região. E eu coloquei essa imagem só para trazer alguns exemplos do que em épocas de El Niño, quais são as mudanças que ocorrem aqui no nosso país. Então, assim, ó, tem o El Niño e tem a Laninha, o que acontece de diferente. Na região norte do Brasil, no El Niño tem a redução das chuvas. A gente sabe que aqui, nessa região, nós temos temperaturas elevadas o ano todo e altos índices pluviométricos. Mas quando tem a questão do El Niño, existe, na verdade, uma diminuição dessa umidade dessas chuvas. No Laninha é o contrário, já chove bastante e vai chover mais ainda. Aqui na região centro-oeste do Brasil, onde nós temos os estados Mato Grosso do Sul e Goiás e a nossa capital aqui, Brasília. Na época do El Niño, está dizendo que não existe aqui uma mudança tão drástica na questão da temperatura ou da pluviosidade. E do Laninha, a mesma coisa. Na região sul do Brasil, onde nós temos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no El Niño aumenta a questão das chuvas. E do Laninha acontece o contrário, acontece a seca, um momento de estiagem aqui na região. Vamos para a região sudeste, que é a região onde nós moramos, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tanto na Laninha como no El Niño, diz que não existe uma mudança tão drástica naquilo que nós já estamos acostumados. E vamos para a região nordeste do Brasil, onde nós temos aqui 9 estados, onde existe a divisão aqui para estudo, né, da zona da mata, dessa região que é próxima ao litoral. Nós temos a região do Agreste, nós temos o sertão nordestino e nós temos o meio norte, que é a divisão aqui da região nordeste que nós estudamos. E percebam que quando tem o El Niño, aonde já é seco, nós temos a região do sertão, que já existe uma questão de índice pluviométrico pequeno, há uma intensidade nessa região de seca. Então, é mais seco do que o normal. E no Laninha, as chuvas são mais constantes. Então, é melhor aqui para o nosso sertão que haja o Laninha e não o El Niño. Ok? Então, com isso, nós terminamos a explicação desse capítulo 10. Estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que possam surgir no dia da postagem dessa aula. Estarei no chat esperando as observações de vocês. Por enquanto, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.